Hoje é 1º de novembro de 2025, nós estamos fazendo mais uma reunião do projeto que visa implantar a Escola da Sabedoria. Então, como de costume, nós vamos iniciar com uma prece e hoje fica sob minha responsabilidade. Eu peço a todos, então, que mentalizem a figura do nosso Pai, Deus e de Jesus, e peço em especial àqueles que tenham recorrido nesta jornada, que Bezerra de Menezes, por conta das bênçãos no contexto da saúde, Eurípides Barçanufo, por todo o seu cabedal de educação, e Chico Xavier, pela possibilidade e capacidade de nos manter ligados ao plano espiritual, numa etapa de transcendência, né, entre aqui, o mundo terreno, e o plano espiritual. Então eu peço a eles que amparem a todos nós e que nos orientem e nos intuam nesta nova reunião, para que possamos dar sequência de forma tranquila, produtiva e sempre fraterna no nosso trabalho. Que assim seja. Agora é com vocês aí, ó. Quem quiser, levanta a mão e a gente dá a palavra e coloca o seu assunto, certo? O roteiro está em aberto hoje. Então, eu gostaria de, principalmente pela questão da Tiziane, você quer começar? Eu gostaria de dar andamento a isso, voltar até para constar na gravação, essa parte que a gente comentou do CNPJ e da marca, né? Pode ser assim? Posso voltar aqui? Então, Zé, só antes de você começar a falar, só lembrando que hoje é o dia que Eurípides Barçanufo retornou a padre espiritual, viu? que legal. Olha, Significativo, né? Beleza. Então, numa das reuniões anteriores, a Tiziana havia apresentado já a intenção de fazer o nosso registro no Instagram, para já começar a postar material lá, e a gente já dá andamento com a Escola da Sabedoria, e já fomentando, divulgando isso para outras pessoas, de forma a gente já criar uma massa de pessoas interessadas no assunto. E surgiu, então, a dúvida com relação ao nome, tendo em vista que no Instagram já tem outros perfis com esse nome, Escola da Sabedoria. Então, levantamos a questão da necessidade da gente fazer o registro desse nome para nós, né, para o nosso projeto, de forma que a gente pudesse ter tranquilidade em relação a todo o material que a gente for desenvolvendo, que isso realmente seria de nossa titularidade, evitando, assim, que no futuro aí alguém pudesse fazer o registro desse nome, o registro dessa marca, e exigir que a gente parasse de utilizar tal nome, o que demandaria, assim, uma perda de um trabalho, porque até que as pessoas viessem a se acostumar com um novo nome, e também seria realmente uma perda de toda essa ideia que a gente tem, né? Então, o que foi feito? A Beth orientou que nós temos, pela oficina escola, a gente tem assessoria de um escritório de contabilidade, e que eles poderiam nos ajudar nesse processo. Então, fizemos contatos com esse pessoal do escritório de contabilidade, que deram essa diretriz e que nós temos que fazer. A ideia é a gente utilizar o CNPJ da oficina escola como um CNPJ raiz, e ter uma derivação que seria o da Escola da Sabedoria, sob esse guarda-chuva da oficina escola. Então, a orientação dele é que nós vamos ter que fazer uma reunião da diretoria para aprovação dessa intenção, e isso vai resultar, sendo aprovado, vai resultar numa alteração no estatuto, que aí tem todo o processo legal dessa alteração do estatuto, e
posteriormente a isso, a gente vai dar andamento ao registro desse CNPJ. De posse desse CNPJ, a gente pode dar andamento à solicitação do registro da marca. Então, ele ainda não passou custos dessa alteração ou da criação do novo CNPJ, né? Mas ele deve fazer isso durante essa semana, vai passar uma estimativa. Aí eu vou compartilhar essa informação com vocês antes da próxima reunião, para a gente ganhar tempo, porque aí a gente já agenda essa reunião da diretoria, de acordo com a disponibilidade da diretoria, e já faz a proposta dessa criação e fazemos a nossa parte. E aí o escritório vai dar andamento na parte burocrática para nós. Então, é isso que nós temos nesse momento, e temos também, na minha visão, que haveria a possibilidade da gente tentar fazer o registro por nossa conta, sem buscar auxílio de profissionais da área que já atuam nessa questão de registro, que fazem esse trabalho do registro lá no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Mas daí o Luiz Fernando fez a sugestão da gente fazer orçamentos e avaliar se as empresas que prestam esse tipo de serviço, que é de registrar junto ao INPE, se não for um custo proibitivo, a gente optar por esse caminho, porque a gente vai ganhar tempo, né? Nós não temos experiência nenhuma no assunto, então a gente vai ganhar tempo e conseguir fazer o registro com uma celeridade maior. Então, nesse momento, a situação é essa, e eu fico com a responsabilidade durante essa semana, assim que tiver retorno do pessoal do escritório de contabilidade, compartilhar com vocês pelo WhatsApp, para a gente já dar andamento na criação do CNPJ. Beleza? Alguma dúvida? Algum comentário? Beleza, vamos lá então. Ticiane, passo a palavra para você então. Bom dia para todo mundo. Eu assisti ao vídeo da última reunião. Eu acho que é uma boa ideia mesmo fazer a pesquisa, porque quando eu fui criar a conta, ele não me deixa escolher o nome. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou tentar fazer pelo computador, porque pelo celular ele fica vinculado à minha conta e eu não estava conseguindo tirar. Então, eu vou tentar fazer pelo computador. Eu fiz algumas tarefas de casa e eu estou com algumas ideias para o workshop. As ideias estão no papel aqui, mas se vocês me dão permissão, então eu vou brevemente falar a minha ideia. Bom, a ideia para o primeiro workshop seria uma combinação de educação consciente com o trabalho da mente, do dia a dia, com uma visão sobre a nossa rotina. Então, o nome seria Educação Consciente, conectando coração e mente na família e escola. O público-alvo seria família, e aí também eu penso em fazermos parcerias com outras escolas, para levar até palestras pessoalmente, também até virtualmente para algumas escolas. Eu tenho conexão com alguns diretores aí de Batatais, eu acho que seria uma parceria muito boa para essa questão da educação e da família. Então, o objetivo seria promover a consciência emocional e relacional em casa e na escola, fortalecendo vínculos e desenvolvimento de habilidades socioemocionais através da atenção plena, da escuta ativa e práticas simples do cotidiano. Seria uma combinação de um livro que eu estou lendo. O livro chama-se Mindfulness Moments and Practice for Calmer, More Present Life, da Kai Murano. Então, ela faz uma reflexão sobre o nosso dia a dia no século XXI e como que a correria do dia a dia está impactando na educação e no desenvolvimento socioemocional e mental das crianças e dos adultos no geral. Esse workshop, ele teria duração de, no máximo, 2 horas, e cada tema teria uma atividade
para o público fazer e refletir. Eu, assim, eu não penso em fazer workshop gravado ou aquele workshop que a pessoa só fica assistindo. Eu acho isso entediante, então eu quero realmente que as pessoas participem, porque tem que haver essa conexão, a gente ouvir as pessoas que vão estar ali participando com a gente. Então, os temas ali seriam entendendo a educação consciente, aí tem uma atividade, práticas inspiradas, aí uma atividade, né, de como refletir, como que essas práticas podem ser incorporadas, depois construindo pontes entre família e escola, que eu acho isso muito importante hoje em dia, essa questão dos pais delegarem a educação 100% à escola, eu não concordo, eu acho que tem que ter essa parceria. E o material seria muito simples, né, seria a minha voz, e aí a gente usaria, né, o livro também, né, como um trabalho, e também todo o material que eu tenho de educação parental, porque eu faria essa junção aí. As outras ideias que estão no papel seriam workshops também para professores, né, eu acho que é legal a gente levar o nome da escola também para professores, para ajudar também nessa questão de uma educação mais consciente nas escolas, e aí, pessoalmente, aí em Batatais também, né, a Betinha pode organizar as rodas de conversa com os pais também, a gente pode também ter a transmissão também, por exemplo, se for num horário que eu possa participar, pode ter transmissão também ali ao vivo. E aí eu estou pensando um pouco mais lá na frente, da gente também começar a organizar treinamentos também sobre educação consciente, e aí a educação consciente ela vai entrar vários temas, né, pessoal? Vai entrar o tema ali de como eu posso ajudar o meu filho com TDAH, como eu posso ajudar o meu filho com autismo, como eu posso ajudar o meu filho na dificuldade na escola, e também aquela parte toda socioemocional, comunicativa, tudo, vai englobar tudo, né? E eu também me disponibilizo para escrever e-books para a escola, tá? E aí eu gostaria muito dos temas que vocês gostariam, eu posso pesquisar, lembrando que a minha área aí é educação no geral e desenvolvimento humano, então, e emocional, então eu me disponibilizo também para começar a escrever e-books e oferecer para as pessoas gratuitamente aí, em nome da Escola da Sabedoria. Então, a minha tarefa foi essa. Então, o workshop, ele já está praticamente pronto, eu preciso colocar, então, no digital. O mic está Bom dia, fechado, pessoal. Luiz. Estou ouvindo aí atentamente. Muito interessante. Questão do CNPJ, tá, Zé? O ano passado eu fiz o estatuto, o manual de conduta, tudo de alguns institutos que tinham essa intenção mesmo da parte educacional cultural, né? Então, dentro do marco regulatório das organizações sociais, dentro das leis de incentivo, dentro do Plano Nacional de Cultura. Então, enfim, é uma tarefa muito interessante. Com relação a marcas e patentes, nós tivemos que registrar a marca, tudo, e o valor ficou em média em R$ 4.000. Então, com a assessoria e também a marca em si. A marca é um pouco mais barata. A média aí vai ficar entre 2.500 até 3.500. É um acompanhamento junto ao INPE. E agora, outras empresas que em Ribeirão eu desconheço. Conheço uma, mas é importante levantar em outros orçamentos. Porque não é uma tarefa difícil. É uma tarefa até simples. Só que eles vão afunilando de uma tal forma que é só eles que podem fazer, sabe? Então é complicado, mas o caminho é exatamente esse aqui. E com relação ao conteúdo, né, pessoal? Essas 2 semanas aí eu tive refletindo bastante e nós vamos ter que expandir essa parte, não apenas musical, mas a questão da própria estética. Então acho que é mais importante trabalhar a estética, harmonia,
dentro do campo artístico. Acho que nós perdemos a conexão do Camilo, depois ele volta. Eu vou, então... Ciane... que propriamente um nicho apenas na área musical, né? Então, estou preparando um material e até vou publicar um link sobre esse material. Vamos ver qualquer exposição, qualquer exposição, uma classe, workshop, roda de conversa. Esse material todo e nos estudos, tá bom? Ok, Camilo. Obrigado pelas contribuições. Ô, Tiziane, sim, para a gente não deixar no ar muitas coisas, você bem pontual. O primeiro workshop, você tem já uma previsão a partir de quando a gente poderia planejar para ofertar? Olha, a qualquer momento. Faça um planejamento, tudo, a gente se organiza e estou à disposição a toque de caixa, entendeu? Quando eu falo do material mais graúdo, é para num formato de e-book, num formato de livro mesmo, né? E tem uma forma muito interessante que está sendo feita, publicação de livro, que você não precisa de editora, não precisa de nada, simplesmente você faz tudo online, virtual. O material é de excelência, catalogação, diagramação, tudo assim, de excelência. O registro no CPL também, tranquilo, está tudo digital. Então, assim, qualquer publicação que o Instituto for fazer, hoje em dia está muito mais tranquilo, né? Mais fácil. Então, assim, em relação a palestras, workshops, é só uma questão de organização prévia e está à disposição. Para não ter curto prazo, médio prazo, enfim. Então, a gente tem essa abertura aí de agenda tranquilamente também. Camilo, como você está em mobilidade, você está com algum retardo de receber as mensagens no nosso áudio. Então, vou te pedir só que você procure só ver se está ouvindo tempo real aqui ou se está com retardo. Mas tranquilo. Não, está tempo real. Então tá. Real. Tá bom. Porque é que talvez passou, porque, na verdade, mas foi bom que você respondeu, mas a minha pergunta era para a Tiziane com relação ao workshop dela. Bom que você desculpa. Não, querido, tranquilo. Entendi que era para mim, desculpa aí. Não, mas você já se comprometeu, isso que é importante. Vamos lá, então. Tiziane, então, o workshop, que seria a primeira ação aí que você idealizou, você tem ideia para quando deveria iniciar a oferta? Porque até lá a gente tem uma série de coisas para fazer, mas iniciar a oferta, você tem ideia? Olha, vocês tinham sugerido para, acho que 1º ou 2 de maio, né? Mas 1º de maio, a inauguração Isso, inauguração. Mas eu estava pensando da gente fazer o primeiro workshop no final na primeira semana de junho, porque aí eu vou estar de férias, eu vou ter terminado de trabalhar. Agora, se vocês... Mas agora, se tiver muito distante... Porque não é muito difícil fazer, né? Mas se a inauguração vai ser em maio, a gente pode manter para o final de maio, metade de maio também. Não, assim, ó, eu defendo que cada um propõe o tempo, porque vai estar dentro das suas condições, né, de administrar e de fazer, e aí também não fica com pressão, porque é complicado, a gente tem muitas outras atividades. Então, se você está pensando, primeira quinzena de junho, tá ótimo, não tem problema. A gente vai inaugurar a escola com um evento né? Com agenda, com cronograma de eventos, que isso é muito bacana. Então, né? Bom, e aí as outras ideias seria também na sequência, é isso, né? Isso. Perfeito. As outras ideias são todas na sequência, então, assim, o meu planejamento é não fazer após a data da inauguração, mas já deixar o material pronto, entendeu? Então... Os eventos ocorreriam após a data da inauguração. Não, sim, é tudo pronto antes, entendi. Isso, tudo pronto antes.
Então, a inauguração vai ser no dia 1º de maio, né? O primeiro workshop pode ser no dia 16 de maio, no sábado. Eu acho que seria maravilhoso fazer no sábado. E aí o e-book eu já começaria a escrever, só que assim, eu gostaria das ideias, né? Para eu poder ver, por exemplo, isso daqui eu entendo, isso daqui eu entendo, para eu poder pegar mesmo, para eu colocar mais humanização mesmo, coisas assim minhas mesmo, né, e das coisas que eu leio, para não ficar uma coisa assim muito que eu não entendo, porque eu acho que a gente tem que apresentar e falar coisas que a gente tem mais experiência, né, para ficar mais, a gente poder saber também discutir, conversar sobre o assunto. Não, perdão, eu achei que você tinha concluído. Não, então, e aí eu estou pensando nessas duas coisas, porque eu acho que são coisas que são fáceis de fazer, principalmente quando você vai trabalhar com o público. Hoje em dia, todo mundo está na rede social, mas a gente também pode conseguir integrar ali as pessoas. Eu conheço o diretor da escola do IESA, o professor Ricardo, e eu tenho certeza que ele é uma das pessoas que, se eu mandar mensagem para ele agora e falar, olha, a gente tem uma palestra, a gente tem uma roda de conversa para oferecer para pais, ou para professores, e até mesmo também para alunos, para trazer essas questões sobre sobre educação consciente, e também para colocar o adolescente, principalmente o adolescente que eles trabalham ali, no momento presente hoje em dia, né, que a gente vê muitos adolescentes ali que não sabem o que vão fazer do futuro, que se sentem um pouco perdidos. Eu acho que a Escola da Sabedoria trazendo também essa questão para poder ajudar, né, esses adolescentes na escola. Eu acho que seria também um público muito interessante para a gente poder fazer parceria. Então, as minhas ideias são essas. Assim, ó, eu vou colocar uma questão, não é diretamente para você, Tiziane, mas é para todos nós, até para meu entendimento, né? Nós temos os nossos referenciais, né, que são lá as 7 artes liberais, nós temos a questão da teologia, da religião, né, que a Betinha está trabalhando, e teria um outro, eu esqueci agora, eu sei que são três categorias de referenciais que a gente tem. Eu me passei aqui na memória, mas não tem problema. O que eu quero colocar para todos nós é assim, até que ponto aquilo que nós vamos propor tem que carregar junto, ou ser baseado, ou ter alinhamento com esses referenciais, né? Você propôs temas que são extremamente relevantes, importantes, principalmente você que vive isso no dia a dia, né, e detecta essa lacuna. Mas aí eu fiquei pensando, né, porque eu propus lá e até já estou iniciando o curso que a Beth vai fazer, o Zé, a Soninha e a Silvia, que é para ensinar a inteligência artificial, e eu espero que elas apliquem o que eu vou ensinar na construção daqueles temas das 7 artes liberais que nós dividimos entre nós. Por quê? Porque eu imaginei que, mas isso foi a minha percepção, gente, eu imaginei que, não, de certa forma, tem que estar alinhado, porque se a base para o ser humano ser melhor, ser mais capaz, atingir, de certa forma, a sabedoria, passa por esses pilares aí de conhecimento, né, a questão teológica, religiosa e as 7 artes, a gente não pode perder, acho, né, não sei. Então, eu quero colocar essa questão, talvez seja muito polêmica para hoje, mas eu achei que era até para eu mesmo me esclarecer, né, e poder tocar as coisas que eu vou propor de atividade, enfim, seja o formato que for. Beth, você está com a palavra. Eu também tenho, assim, estou com 2 questões aqui, né? Eu estava pensando que a gente ia, nesse ínterim, até 1º de maio, que a gente colocaria alguns vídeos, né? Já começaria a divulgar alguns vídeos, nesse sentido de mostrar o que são essas artes liberais, né? Cada um dentro das suas tarefas,
para que as pessoas pudessem começar a interagir e se interessar, né, pelo nosso site, pelo lançamento da Escola de Sabedoria lá em 1º de maio. Claro que depois nós vamos ter esses eixos, né, de trabalho, de apoio, assim, educacional, de levantar essa bandeira, né, porque ela é essencial, a educação é a base de tudo, né, não tem como se chegar lá na frente sem a conscientização sobre a necessidade da educação, não a educação formal, mas a educação moral hoje, né, porque isso é que, na verdade, é o grande gargalo hoje, né, da educação na atualidade. E dentro disso também, eu estou pensando assim, então nós vamos focar as outras áreas, né, para falar delas também. Não explicando como nós abordamos outro dia, específico, por exemplo, que é a geometria, as áreas da geometria, mas a gente começar a abordar essas artes, né, aonde que elas estão, aonde que elas se situam dentro dessa organização cósmica, para que a gente possa entender porque nós estamos caminhando dentro disso, vamos começar a estudar essas áreas, né? Trazer essas explicações, eu não sei se é essa a minha fala, mas trazer, assim, uma abordagem sobre cada uma dessas coisas, essas artes e esses conhecimentos, porque elas fundamentam a sabedoria. Eu não sei, assim, se eu fui clara, né, na minha colocação, mas a gente já colocar, já começar a divulgar alguns spots, né, sobre esses temas, para que as pessoas, a gente possa já ir veiculando para as pessoas, que nós temos um site, que isso vai estar lá no site também, que elas podem ir lá e assistir, enfim, nesse sentido eu estava aqui meditando comigo, porque, por exemplo, até lá na questão, né, até para novembro agora ainda, eu queria que a Ticiane fizesse um dia do meu ATPC lá com as professoras da escola, né? Porque aí depois eu quero até falar com ela, na segunda agora eu tive uma experiência, assim, até não só uma experiência das angústias, né? Do professor diante dessas crianças que estão ali, as dificuldades com as famílias, né? Mas até uma percepção extrasensorial mesmo, né? Que teve uma angústia lá de uma professora da pré-escola que está com uma criança numa abordagem muito difícil, né? E essa criança extrapolou tudo que tinha sexta-feira com todo mundo, mas foi uma experiência muito interessante, porque não foi uma experiência, assim, de coisa espiritual, mas física. Ela estava numa situação tal que aí ela expôs toda a angústia, foi falando, aí, num determinado momento, encerrou, né, estavam encerrando já a reunião, e eu fui levantar-me para desligar o notebook, e eu falei assim, que passou um vento na minha cabeça, né, e no passar esse vento, as minhas moléculas ficaram soltas, porque eu vim para casa, e ainda dormindo que eu estava em 2 pessoas, né, estava eu e meu corpo, então, assim, balançando fora da circunstância em que ela estava. Aí, no outro dia, eu fui perguntar para ela, né, na segunda-feira, ela falou assim, que a hora que ela levantou da cadeira, ela tinha passado a semana numa situação muito difícil, que a hora que ela levantou da cadeira, ela voltou ao normal. Aí eu falei assim, eu entendi porque eu saí do normal, né? Então, foi uma experiência muito assim, eu nunca tive isso na minha vida, essa experiência, mas veja o nível em que chegou a situação, né, de um professor, e ela chegar a falar assim, olha, se esse aluno ficar, eu saio, né? Então, é um aluno de 4 anos de idade. É complicado, né? Então, são coisas, assim, drásticas mesmo, né, para se vivenciar. Então, mas aí ela voltou ao normal, ela falou, agora eu voltei ao normal, agora está tudo certo, né? Então, são níveis, às vezes, de espiritualidade que se vive, né, dentro de tudo isso, mas, enfim, mesmo em novembro agora, desculpa aí estar alongando, mas eu queria que a Ticiane fizesse um trabalho também, trouxesse a sua experiência, porque na hora que eu estava falando de Eurípides, eu trouxe uma vivência de Eurípides na escola, né, a forma dele de lidar, ele falou assim, eu queria ver se Eurípides tivesse o fulano de tal na sala dele, o que ele faria,
né? Que é uma criança de 4 anos, nós somos adultos, né? Mas o que acontece? Aí, que eu também falei com o Eduardo, né, nessa semana, que ele trazendo essa circunstância, e ele disse assim, mas a família, Beth, você veja, eu falei, Eduardo, nós também assim, não podemos abraçar a família aqui dentro e dizer que nós vamos resolver o problema da família, e falar assim, olha, não, vamos fazer tudo aqui dentro, e a família, é porque tem problema, nós não vamos delegar os problemas para eles também, né, porque nós estamos tentando tirar da família o peso da responsabilidade e tentando trazer aqui para dentro e resolver essa situação, né? Então, nós também precisamos aí jogar para a família essa responsabilidade, e não só a gente ficar aqui, ó, tentando resolver isso, né? Mas na segunda até a criança, na terça-feira, até a criança estava mais calma, né? Mediante umas mudanças lá de atitudes, de voltar ao normal, né? A professora, ela voltou ao seu estado normal, mudou algumas coisinhas lá, o pessoal também mudou algumas coisinhas e voltou ao normal. Então, nós estamos vendo, isso é um ponto que eu quero dizer para vocês, endaticiando o trabalho dela importante, que a gente pegar isso realmente, na escola eu tenho lá o material de trabalho, né? Tanto com professores como com pais, que eu vou utilizar esse ano, mas eu tenho também, assim, pensado que nós precisamos também pegar para a Escola da Sabedoria, esse é um eixo, né? Pegar para a Escola da Sabedoria, já começar a trazer alguns spots de pequenos vídeos já para falar sobre o que é cada coisa, cada arte, o que é a proposta, e disso para que as pessoas se situem ao entrar no nosso site e ver um vídeo, né, seja por IA, ou seja alguém gravando, mas dentro disso, ou cada um fazendo um texto e o Luiz Fernando colocando no IA, porque eu acho que o IA nos dá essa coisa maravilhosa, né, de deixar claro as ideias, né, de fomentar as ideias, mas as pessoas já entrarem e saber, ó, eu entro lá e eu consigo entender o que é a Escola da Sabedoria, o que são as artes liberais, o que ela traz, o que isso me fala, o que aquilo me fala. Tá, então, é isso que eu estou com esses 2 eixos aqui na cabeça. Silvia, com você. Tá. Silvia não está, o Gerson. Lá eu dou. Só para esclarecer, assim, nós temos uma autoescola para o pessoal que ainda não nos conhece, em Guará. E quem dá aulas de curso teórico e às vezes de prática, mas mais de teórico, sou eu, exclusivamente. Porque na prática temos mais 6 instrutores. E eu vivo também muita coisa que a Beth falou, e a Ticiane, com certeza, na sala de aula com adolescentes de 18, 20 anos até. Essa semana também um pai, Beth, me procurou lá na escola por conta de um menino de 18 anos que fez moto, agora ele não quer fazer carro, simplesmente porque ele quer uma moto e quer comprar a moto e sair para o mundo. E o pai estava desesperado. Então, ele que foi pedir para eu conversar com o menino. Aí, eu ainda não tive essa conversa, mas só para ver como esse problema da escola, do fundamental, né, como eu não sei muito bem ainda, isso é mais a Silvia que conhece, ela vai se estendendo até pessoas mais adultas. Então, eu acho muito bonita a sua proposta e achei maravilhoso o que a Ticiane fez, é muito importante. Acho que esses primeiros workshops, se ela colocar, como ela está falando aqui, a conscientização da mente, tudo, mas vai ser muito bom. Muito bom, eu gostei muito, parabéns para a Ticiane, e gostei também do esclarecimento da Beth, que até me reconforta um pouco o coração. Obrigada. Ticiane, você foi citada e eu quero te dar a palavra. Eu não entendo, né, muito das 7 das artes, né? Então eu fico com um pouco de medo
de trazer, de falar alguma coisa sobre alguma coisa que eu não tenho muito conhecimento. Mas aí a minha pergunta seria, o que eu poderia, das artes, o que eu poderia pegar ali para combinar, conectar ali com o workshop, então? Porque, como eu me ofereci para fazer o primeiro workshop, eu fico pensando assim, que eu como, né, educadora e uma defensora dessa questão da saúde mental, para as crianças e para as famílias, e dessa conexão que tem que ter e tem que se fortalecer, se a família e a criança não têm um ponto de base, eles não conseguem ir para frente. Isso é impossível. A não ser que a mãe seja professora ou o pai seja um professor. É impossível, não tem como um público, né, a Sônia falou, o adolescente ou o adulto ou a criança entrar e serem educados na questão da educação mesmo ali, se não tiver um ponto base. Até mesmo adulto que quer aprender alguma coisa, a maioria não consegue aprender sozinho, tem que ter um ponto base. Então, por isso que eu gostaria de, né, oferecer bastante esse meu conhecimento, até porque eu acredito, pela minha pesquisa, é o que as pessoas buscam hoje em dia, mas eu não quero também sair do eixo da escola. Mas o que eu poderia, então, pegar das artes, que vocês acham, né, principalmente a Betinha, que conhece mais, por exemplo, olha, Ticene, se você pegar esse tema e incluir ali dentro, vai dar um bom match. Que aí eu consigo fazer essa conexão aí. Beth, você. É que o meu aqui não está funcionando direito. A hora que eu clico, ele não apaga. A hora que ele depois não acende. Ô, Ticiane, a sua fala toda está em cima da retórica e da dialética, tá? Que é o trivium. Quando você fala em educação, nós vamos inclusive, lá a minha fala, lá a minha construção, que eu estou lá em cima da ciência das religiões, ele vai falar justamente isso, tá? Que eu comecei no introito lá, que é sobre a gramática, né, que é o estudo da linguagem, a retórica, a arte da persuasão e comunicação eficaz, e a lógica, a arte de formular argumentos coerentes e identificar as falácias, que esse é o ponto que nós estamos tendo hoje na comunicação com a criança e com a juventude. Antes, nós tínhamos uma fala direta, né, dos pais, ó, sim, sim, não, não, tá? Ela construía ideias, e aí as ideias, elas eram ideias que ensinam. Hoje nós estamos delegando essas ideias e essa formação, né, de todas as formas, dentro das redes sociais. Então, os pais hoje, por exemplo, eles fazem troca, eles não estão sim, sim, não, não, porque eles não têm a coragem de contradizer os seus filhos. Então, toda a sua parte estrutural, ela está em cima do trivium, tá? Porque quando a gente fala nas artes liberais, nós estamos falando dessas três, que é a construção da palavra, da ideia e da coerência, né, que está dentro do trivium. Então, é lá dentro que você vai estudar, tá? Para formar a questão da educação, de toda geral, que é a comunicação, ela é a base do entendimento. Então, eu digo assim, ó, para o professor ou para os pais que vão conversar comigo lá no centro, diga não, mas fale por que não. Diga sim e diga por que sim. Então, a criança de hoje, ela não aceita o não por não e o sim por sim. Ela mede o terreno que ela pode pisar. Então, nesse medir esse terreno, ela vai testar quanto que ela pode ampliar e ela contesta. Então, essa criança, por exemplo, do caso lá, a psicologia diz que ela é TDAH, ela não é TDAH, pelo contrário, ela tem uma inteligência, uma perspicácia, ela aprende ouvindo. Ela está lá, prestando, tá derrubando as coisas e tudo mais, mas você perguntar para ela, te fala o que você falou.
A questão é agora o chamado do Todd, né? Que é assim, o Todd, minha mãe, eu falo assim, que ela era uma psicóloga, assim, era uma sábia. Porque quando a gente fazia a Bia, ela falava assim, que Todd, hein? É o Todd da atualidade. A minha mãe era sábia, sabe? E ela dizia assim para nós, esperneou no chão, pode chorar à vontade, chorar não mata, vem para os pulmões. Então, ele deixava a gente lá se estribuchar, a gente via que não tinha nada, levantava e ia para a vida normal. E a professora fez isso essa semana, no dia seguinte. A criança já fala assim, ó, só fala para as crianças, só fica de olho para ele não se machucar, e fala para as crianças não entrar na onda dele, deixa ele fazer a birra dele no chão, a hora que ele cansar, ele vai levantar, e foi dito e feito. Cansou, as crianças continuam na aula normal, ele cansou e viu que não conseguiu nada, foi para a cadeirinha dele, foi prestar atenção, subiu, se negava todos os dias a tomar o lanche, o café da manhã, depois, na hora que as crianças desciam, agora estou com fome. Aí alguém lá com ele comer. Aí no almoço a mesma coisa, agora assim, você não vai comer, vai ficar com fome. Ele viu que ninguém deu o café da manhã para ele, a hora que ele quis, no almoço ele subiu com todo mundo para almoçar. Então, é o TOD. E agora a ciência está dizendo que é uma enfermidade, não é? Isso aí é ponto, a coisa da criança, né? Então, a arte da linguagem, né? Como é que hoje os pais estão lidando com essa arte com a criança? Então, toda a parte educacional, a hora que eu estou aqui estudando, que eu estou pesquisando, eu vejo que ela entra no trivium, tá? Que é a nossa arte de comunicar, a nossa arte de expor, e principalmente, a questão nossa é, os pais, isso eu falo com os pais, né? Vocês se veem como adultos diante da criança, ou vocês estão se vendo do tamanho delas? Ou menor que elas? Porque a criança, ela vai ditar para você o que ela quer, e você vai dizer se é possível ou não. Por isso que você é adulto agora. E a criança está no estado infantil, é uma alma em estado infantil. Então, como que você está lidando? Qual que está o seu tamanho, a sua altura, né? Ficar de pé, para pegar de cima, né? A criança, é o que a gente faz, professor. Nunca fique de pé, agache, fique na altura da criança para olhar nos olhos dela, porque a criança, ela precisa ver que você está olhando nos olhos dela. E para falar, você está interessado nela. Então, eu falo também para os pais, você não é se colocar em cima de régua e ameaças. Olhe nos olhos e diga não por isso. Agora, mantenha o seu não. Você tem que ter a palavra. Quando você não tem mais a articulação da palavra e a criança percebe que você não tem segurança, automaticamente a segurança é dela. Então, é jogo, né, de relação humana e as palavras, né? É isso. Tá? Ciane, se você quiser aproveitar, e depois eu tenho uma colocação nesse sentido, mas aí você já pode aproveitar para dar sequência no assunto da Beth aí, que é importante. Tá bom. Betinha, obrigada aí pela explicação. Então, você acha que eu teria que incluir alguma coisa ou tá ok, assim? Você falou que isso tudo que eu falei entra no trivium, né? Que é a arte da comunicação, do expor ali. Você acha que eu tenho que entrar, como que seria a minha pergunta? Adicionar mais alguma coisa ou assim tá ok? Não, eu acho que está perfeito, eu só estou dizendo assim, que coloquei tudo isso para assim, que você veja que você está, onde que eu pego nas artes liberais. Tá, entendi agora. Naquilo ali, é a base dela. Aí, se você estudar essas três artes, né, dentro do Trivium, ele vai juntar aí para você o que você precisa. Tá, entendi. Eu acho que eu fiquei um pouco confusa, eu achei que a gente tinha que falar sobre aquilo, mas, na verdade, o tema está dentro o conteúdo está dentro do tema, né? Entendi. Isso, a hora que você estuda essas artes, então você vai conseguir trazer, clarear, né, para você mesma, porque o que você está fazendo é muito próprio,
você vai conseguir situar nas artes liberais o seu trabalho, onde você está ali dentro. É, porque... Pode falar, Tiziane. Não, só um comentário breve, porque eu fiquei pensando no nome, né, a Escola da Sabedoria, e eu acredito que muitas pessoas hoje em dia, a gente ouve muito, né, eu não sei o que fazer, eu não sei como criar meu filho, eu não sei como eu faço para estudar isso, eu não sei o que fazer. Então, eu acho legal o nome conectado com as necessidades das pessoas hoje em dia, né? Essa semana eu tive um problema muito grave com um aluno e eu liguei para a avó dele, porque aqui nos Estados Unidos a gente liga, o professor pode ligar para o pai, não tem que passar pela diretoria primeiro, passa depois. E eu liguei para a avó, e a avó veio na escola, entrou na sala de aula, lá eu quero conversar com ele e tudo mais. E aí um menino muito assim, ele não tem educação nenhuma, ele é muito desrespeitoso, responde e tudo mais, mas assim, é péssima a educação dele. E aí ela falou assim, mas por que você acha que isso acontece com ele? Porque nós não sabemos o que fazer em casa. Ela falou, nós não sabemos o que fazer em casa. Ele é assim em casa também. Aí eu falei para ela, assim, vocês já perceberam que ele não sabe ler? Ele está no 2º ano e ele não sabe ler? Ele não sabe? Olha, gente, eu como professora na hora, eu fiquei com tanta raiva, que eu falei para ela, falei assim, você nunca percebeu que ele não sabe ler? Falei, então se ele está em casa, ele tem uma atividade, ele está na escola, ele tem uma atividade que ele não consegue, é óbvio que ele vai ficar estressado, nervoso, bravo, além da falta de educação que não tem em casa, né? Não tem uma estrutura. E aí eu passei algumas práticas para ela fazer em casa. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem, professora, eu fiz o que você falou. Pela primeira vez, ele não respondeu para mim. Ela falou, quero que você me dê mais dicas. Então, o que eu mais escuto hoje, pessoal, em relação a toda essa questão da escola, até mesmo para adultos, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso, estrutura, trazer ideias, trazer práticas, né? Tem a teoria importante, mas também trazer como que eu posso fazer isso, então, na prática com o meu filho, ou como que eu posso fazer isso na prática na minha vida educacional, ou como que eu posso fazer para me desenvolver um pouco melhor, porque às vezes a pessoa não tem tempo de ler. Então, a gente trazendo essas dicas e essas atividades práticas para a pessoa colocar no dia a dia, eu acho que vai ajudar muito, porque a escola regular não ensina isso. Então, quando a pessoa, né, o ser humano vai ali para o mundo, para a sociedade, ela é perdida, ela não sabe o que fazer. Então, eu acho que eu vou continuar focando nessa questão, Betinha e pessoal, que eu acho que tem público para isso. Beleza, eu vou voltar aqui na reunião do dia 11 de outubro, e nessa reunião nós não tivemos a presença do Zé, mas foi atribuído a geometria para ele, e o Camilo estava sendo anunciado pela Beth, e aí pela sua formação e atuação profissional, obviamente que ficou com uma das artes que foi a música. E nós que estávamos na reunião, havíamos assumido retórica, gramática, aritmética, astronomia e dialética. E eu entendi, mas aí sempre aquilo, né? Cada um enxerga o elefante na sua perspectiva. Eu entendi que a gente ia começar a estudar individualmente, cada um, essas artes, para depois compartilhar entre nós o que a gente havia entendido, dúvidas, enfim, e aí nós íamos nos nivelando, né, de acordo com as condições de cada um, é claro. E eu só quero agora aqui, por uma questão de coerência e da gente, né, se nós vamos dar sequência, se nós vamos dar sequência desta forma, e eu acredito que seja fundamental também, porque eu entendi que os temas que a Tiziane irá tratar estão dentro ali, a Beth explicou, quais artes, até mais de uma, não é só a retórica que ela havia se colocado, foi, enfim, sorteado para ela estudar. Mas aí eu quero saber, assim, se nós vamos fazer isso, a gente tem que colocar um prazo, né? E isso é no interim, como disse a Beth, até 1º de maio, antes de lançar a escola, para a gente poder dar sequência. Não dá para esse mês, não dá para o mês que vem, mas então vamos lá.
temos que botar um prazo nas coisas, porque senão fica muito solto, né? Se é que, e aí fica a palavra em aberto para quem discordar, eu já comecei a ouvir, né? Eu saio a pedalar, pego lá o conteúdo daquela escola de Porto Alegre, que aprofundou esses temas em seminários por já vários anos, então eles têm muitos vídeos gravados no YouTube, aí eu boto e vou escutando. Então eu estava escutando sobre a minha parte ali, que era dialética, e achei muito interessante, né? Mas, claro, eu não sentei ainda para preparar algo para vocês, né? Mas queria saber isso. Porque também, se só um preparar, sei lá, é válido, né? Para o seu próprio aprendizado, mas não nos dá, assim, um corpo, né? Uma visão geral e depois integrada do trivium, do quadrium e como é que eles se relacionam. E gente, eu não sei isso, eu estou simplificando demais, mas todos esses problemas que vocês estão relatando, para mim, eles ocorrem porque falta justamente essa base de sabedoria que lá no século bem passado, 12 ou 9, 10, 11, 12, era o que se ensinava para as pessoas, né? E elas eram, então, melhor preparadas do que agora para viver nesse mundo. É mais complexo ainda, acredito eu, do que aquela época. Então, a palavra está à disposição para a gente discutir isso. Vamos seguir o que nós havíamos pactuado em 11/10 ou vamos mudar? E aí, tranquilo, a gente só realinha. O Camilo tinha pedido a palavra, não sei quem mais que pediu aí, eu perdi aqui. Mas Camilo, está com você. Ó, pessoal, o seguinte, com relação ao que a professora colocou, né, da dúvida, o Masterclass ele não é isolado, né? Então, assim, ele faz parte de uma programação pedagógica de médio para longo prazo. Então, o que nós temos que entender é como é que nós vamos acolher essas crianças e esses pais. A partir do acolhimento, das vivências, das experiências deles, é que nós vamos adentrando no universo de cada um. Então, é que nós precisamos criar essa conexão primeiro com eles, né? Então, tudo bem, a teoria é maravilhosa, só que eles não estão abertos ainda a isso. E não estarão. Eles estão procurando um espaço de refúgio, né? E aí esse acolhimento inicial que é o mais importante. Então, o que nós precisamos, né? Eu acho que nesse ponto aí, com relação às manifestações artísticas, é acalmar o coração deles, tirar a ansiedade, buscar mostrar um universo que é diferente do que eles estão vivendo. Então eu acho que nesse aspecto a gente consegue sim trabalhar um conteúdo de uma forma bem sintética, mas que cumpra esse objetivo. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai fazendo outros masterclass, outros workshops, e aí vai sendo aprofundado, né? E trazendo mais conteúdo. Mas a priori eu acho que nós temos que trabalhar exatamente esse ponto aí, o acolhimento das famílias, dos pais, dos filhos e tudo, para poder também a gente conhecer, né, entender a realidade de cada um e ir inserindo esse conteúdo dentro da perspectiva de individual ali, né? Mas é nesse sentido aí, professora, né? Nós temos que mostrar as artes ali para eles como um processo para acalmar, né? Cortar essa ansiedade, que a molecada hoje está muito ansiosa, muito, mas demais assim, ó. Tá fora dos padrões. Eu tenho um menino de 12 anos que não foge da normalidade da geração, não. Então, assim, é a tela que é muito excesso de tela, é o conteúdo rápido, que a dopamina é liberada de forma desenfreada, né? A gente tem que acalmar um pouco, ser o ponto de divergência ali, né? E o acolhimento. O pai e a mãe ali vai entender que nessa instituição ele vai ter um carinho, um zelo que ele não tem em outros lugares, mesmo que ele não entenda o que está acontecendo, mas ele vai querer participar, porque ele se sente mais à vontade, se sente bem. E aí nós vamos construindo isso aos poucos, né? Não vai ser no primeira vez, mas a partir é para esse princípio, tá? Essa questão mais psicológica do que qualquer outra coisa. Perfeito. Alguém mais aí quer comentar essa questão dos estudos e depois eu tenho uma proposta já bem objetiva para fazer. Beth, você está com o microfone? Você ia falar, não? Está com o microfone fechado. Não, eu que fechei para ouvir. Ah, tá, perdão. Não, é tranquilo já, Fernanda. Aí você, eu acho que é a sua proposta, aí você consegue sintetizar nossos pensamentos aí, tá?
Não, eu vou propor que, assim, que a gente escolha uma data de comum aqui hoje já, reunião de tal dia, tal mês. A gente tem 7 temas, então a gente pega 10 minutos para cada um, fazer uma síntese, apresentar, né? E aí, neste dia, nesta reunião, somos nós palestrando para nós mesmos, não é? E então, só agora é ver assim, ó, a gente precisa de um tempo para estudar, em fim de ano. Quem sabe a gente marca isso lá para. Eu não sei se, Beth, nós vamos ter um recesso ali, com certeza, né? Os feriados, o sábado antes de Natal e antes de Ano Novo, não vamos ter reuniões, certo? E aí, se janeiro a gente retoma, na primeiro sábado de janeiro, então eu colocaria isso lá para o final, início de fevereiro, até porque vai que alguém também precise ficar férias todo janeiro, né? Não impede de estar dando uma estudada. Minha proposta inicial, então, 10 de fevereiro fica a nossa reunião para fazer esse workshop entre nós. 10 minutos para cada um, do jeito que desejar, só oral, com slides, mandando material antes, a fazer a apresentação da sua temática. Não é? O Camilo certamente vai nos brindar assim com uma forma lúdica. Eu estou curioso, eu gostaria que o Camilo, a partir das próximas reuniões, tivesse 5 minutos no início para nos contemplar, para fazer essa tranquilidade, né, acalmar os nossos corações, nos trazer harmonia para a reunião. A gente tem vindo, graças a Deus, com o amparo, né, dos nossos protetores e da espiritualidade. Mas eu gostaria, fiquei pensando, quando a Beth lançou o nome do Camilo, já vai iniciar a reunião com o violão lá, mas não é, cara de canto, enfim, eu aqui com as minhas ideias malucas, né? Mas é isso, então, depois a gente vai cutucar o Camilo lá. Vocês concordam, então? Ó, dia 10 de fevereiro, workshop interno sobre as 7 artes liberais e a questão religiosa aí, da ciência da religião. Né? 7 artes liberais e ciência da religião. Se bem que a Beth Eu aí teria achei 2 ótimo. temas, teria astronomia, né? Então, ou não entra a ciência da religião, deixa para depois. Em verdade, sobre isso, Luiz Fernando, sobre essa, depois eu vou passar uma coisa para você, aí você vai fazer uma análise para mim, tá bom? Tá bom. Então, assim, ó, em regime de votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então tá. Novamente, a palavra está em aberto, são 9 horas e 15 minutos, a gente já está indo para o nosso tempo final, a gente tem produzido tão bem, gente, tanto, né? As atas dizem isso, é só uma questão agora da gente revisitá-las e dar sequência naquilo que ficou combinado, ou reavaliar e traçar um novo caminho. O mundo é muito dinâmico e é assim mesmo, né? Mas a gente tem produzido tanto que a gente nem tem gasto todo o tempo das reuniões. Então, também, se não tem nada a mais, a gente coloca. A Soninha quer falar. Bah, é mesmo, olha só. E eu tô cego aqui, eu tô vendo um verde aqui, mas não tô. É gaúcho esse fogo. Vamos lá, Soninha, com você. Adorei o bar do gaúcho. Adorei esse estado ali. Não, eu só queria dizer assim que as falas da Beth me acalmaram muito o coração, porque quando nós iniciamos lá no comecinho, que falou das 7 artes liberais, eu liguei para ela e falei, Beth, estou desesperada, porque né, não sei como encaixar isso na minha vivência. E hoje, graças a Deus, eu já estou entendendo melhor isso daí. E eu achei a proposta da síntese, né, do dia 10 de fevereiro muito importante, porque além da gente colocar aquilo que a gente pesquisou a respeito da arte que nos foi concedida a honra de estudar, nós podemos corrigir rumos. Então, eu acho que no sentido de corrigir rumos, Luiz Fernando e todos eles, eu acho muito bom dar conforto para nós se a gente se expõe e aí a Beth ou vocês, qualquer um do grupo, fala assim, não, se você fizer assim é melhor do que o assado. Igual a Tassiane fez agora, ela colocou, eu achei ótimo, excelente. Aí ela se preocupou
Aí foi simples, a Beth falou, não, o que você está fazendo já é a retórica. Se você for ver lá na retórica, você vai ver que vai encaixar perfeitamente isso que você, da maneira que você faz. Então, só queria deixar assim a minha gratidão, né? E porque eu realmente agora me sinto mais confortável com a arte da aritmética. Queria pedir para o Luiz Fernando o site que ele ouve sobre a arte literal aí do Rio Grande do Sul, porque eu pesquisei um muito famoso, que é o Hugo de São Bento, lá, nem o Hugo, não sei o quê, mas eu achei eles muito confusos, no sentido de que eles dão dicas para fazer o curso para você aprender a estudar aquela arte. Eu vou botar no grupo depois, tá, Sonia? Obrigada. Não, merece. Bom, gente, então acho que a gente vai para aquela fase final aí das considerações de cada um, né? Caso alguém tenha mais algum assunto, óbvio, né? Se manifesta. Senão, cada um tem a palavra para fazer a sua síntese. Hoje nós não vamos precisar, não vai ter uma vítima aí para fazer um resumo do que se discutiu nem nada, mas está tudo registrado e depois a IA faz isso para nós de forma mais tranquila até. Então, palavra em aberto, quem quiser levantar a mão, Ciane, perfeito, e na sequência cada um faz o seu pronunciamento final, tá bom? Bom, eu quero agradecer e obrigada aí por terem, né, entendido os dois dias que eu não pude participar. Eu quero finalizar indicando a leitura desse livro aqui. Eu acredito que vocês consigam achar em português também. Quem quiser tirar print, pode tirar o print. Betinha, pede para suas professoras baixarem esse livro. Dá para ler online também, tá? Tira print aí. Esse livro, ele fala sobre como você entender o cérebro da criança e tem 12 estratégias revolucionárias de você nutrir o desenvolvimento mental da criança. Então, tem dicas, é isso que eu gosto. Então, fica a dica aí para quem quiser ler. Ciane, se você puder pesquisar se tem ele em formato digital na Tem. Amazon, então você me passa o link, tá? Que aí eu vou ver se a gente consegue adquirir uma cópia e depois, obviamente, não é uma coisa muito correta, mas algumas coisas se justificam nesse mundo capitalista também. E tem dicas, ó, tá vendo? Eu tento conseguir essa versão. Compramos uma e botamos na nossa biblioteca digital para a gente ir. Mas o mais bacana aí também, gente, que a gente pode usar até a própria sistema, você vai lá no Google e põe tradutor, você pega o texto e se você quer, você coloca em inglês e para ele te dar em português, Mas gente tem. vai... Ele né? tem em português. Eu prefiro ler em inglês, mas ele tem em português, Betinha, e é uma leitura muito simples e vai ajudar muito as suas professoras. Eu acho que seria legal fazer um clube do livro, vamos ler esse capítulo hoje, o que a gente pode trazer para a escola, porque, igual eu falei, a teoria é muito boa, mas esse livro, ele traz dicas de o que eu vou fazer com a criança quando ela fizer isso, quando ela fizer birra, quando ela falar que não quer fazer. Então, fica a dica. Beleza, tá? Já tá aqui criptografado. Tá bom. Próximo, para as suas considerações finais. Então, vou lá. Eu já fiz a minha, né? Tá bem, Soninha, tá bem. Tá, Obrigado. A minha percepção em relação à reunião de hoje é que a Escola de Sabedoria está tomando forma, assim, já tem passos melhor designados, né, coisas que estão, eu percebo que as coisas estão acontecendo, então, minha gratidão nesse sentido, até a alegria, né, de ver que a gente já temos um caminho e já aprendemos a andar, já estamos caminhando já. Obrigado, pessoal. Eu vou deixar a Beth por último, pode ser, Betinha? Pode, claro. Eu só ia falar obrigado também. Isso aí é porque ela cortou a sua prece na semana passada, né? Agora eu vou empurrar ela no final da fila. Agora eu empurrei ela. Eu já sou idoso também, então ela não vem com papo. Mas eu sou idosa, tenho preferência. Não, também sou, então estamos de volta. Agora, pela OMS, você é jovem. Jovem.
Ô, Luciano, eu vou Pra te dar você um perder. conselho, viu? Isso aí. Pela OMS, você agora é jovem, não é idoso. Idoso só depois dos 80, então você está muito longe da idoso. E eu vou te dar um conselho para dor no ciático, que é terrível mesmo. Eu tenho. Só academia, meu. Só exercício. Não, mas eu vinha pedalando, mas eu acho que é muito tempo na estrada dirigindo, né? Eu estou em Santa Catarina, então andei para lá e para cá. Não, mas boa dica. Mas essa historinha aí de não é idoso é um baita de uma injustiça. A hora que eu cheguei para pegar os meus direitos, os caras mudam o negócio aí, eu vou ter que agora me aguentar até os 80. Não, 80 era super idoso. Você vê que 80 era considerado super idoso. Você sabe que você está igual quando eu estava quando eu estava na CTBC, você fazia 5 anos de casa, você ganhava uma viagem lá para coisa do Rio Quente lá, né? Quando eu completei 5, acabou. Mas aí, Beth, sabe o que a gente tem que pensar? A cada um de acordo com o seu merecimento, né? Quer dizer que a gente não estava merecendo, então. Então, bom, gente, muito boa a reunião. E eu fiquei feliz com a fala do Zé, né? Que o Zé gostou, porque o Zé é o nosso administrador. Não sei se vocês sabem, né? Mas o Zé assumiu aí essa função, já como até que encontre outra vítima. Aqui é assim, a gente vai assumir os cargos até que encontre outra vítima. Então, na parte pedagógica está a Tiziane e a Silvia, né? E nós eu estou com a tecnologia, claro, isso dentro. A gente até não comentou, né, Zé, mas está lá nos nossos vídeos e nas atas. A gente tem uma estrutura, depois a gente pode retomar na próxima reunião. Né, a gente propôs lá uma estrutura horizontal, com os nomes já disruptivos, nada de diretor disso, diretor daquilo, é por responsabilização. Então, estou muito feliz, gente. O meu ciático, por incrível que pareça, parou de doer durante toda a reunião. Então, agradeço aqueles que mentalizaram aí por mim, né? E agora, depois, espero que pare de doer também, porque, olha, para tomar banho hoje não foi fácil. Eu tive que sentar no vaso para poder botar a meia e secar o pé da perna que está doendo. E aí eu lembrei do meu paizinho, né? Que Deus tenha lá. E ele, com os 2 fêmur quebrados, imagina, ele uma perna, mas ele recuperou bem, mas uma perna ele não tinha toda a mobilidade. E aí, às vezes, eu olhava assim, e aquela lentidão, e a gente com pressa, porque a vida estava ali, né? Estava cobrando a gente para outras coisas. E hoje eu digo, Luciano, viu só? Agora é você que tem que sentar no vaso para calçar a meia. Então tá, gente, muito obrigado, viu? Sempre um prazer esse sábado aqui. E Betinha, agora com você. Eu quero agradecer muito também, porque realmente, assim, evoluiu muito. Eu me lembro de olhar aí a cara do Zé no primeiro dia que ele entrou e falou assim, o que eu estou fazendo aqui, né? E agora o Zé já sabe o que ele está fazendo, né? Então, se situou, olha que coisa abençoada, cada um, né, já começou a entender o rumo, e eu acredito realmente que o Zé disse, a gente agora, a escola, ela começou a tomar cara, né? Ela começou a aparecer dentro daquilo que ela tem por tarefa. Então, eu quero muita gratidão mesmo por vocês acreditarem nisso, por abraçar isso. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, eu falo muito dessa questão nossa, porque a tecnologia, ela veio na Terra para universalizar os mundos, né? Nós tivemos o primeiro princípio, as nossas comunicações, o navio, isso, o avião, aquilo, outro, para ligar os povos, né? Como Emmanuel disse, para trazer a fraternidade entre os povos da Terra, né, as ligações mais rápidas, o auxílio, a solidariedade mais rápida. A tecnologia que está agora chegando, ela é para criar a solidariedade entre os mundos, né, e isso não são palavras minhas, viu, gente? Está lá no Caminho da Luz, está lá no Chico, no Pinga Fogo de 70, não é uma criação minha. Então, as coisas vão acontecendo no tempo certo daquilo que tem ocorrido. Eu falo sempre, vou terminar falando isso para vocês, que de vez em quando eu assusto o pessoal lá no centro, né, que meu sonho, dentro de toda essa tecnologia que vai chegando, é o momento que nós pudermos materializar esses habitantes de outros mundos na nossa frente e discutir coisas que nós estamos tratando aqui na Terra,
que o Chico disse isso no Pingar Fogo 70 o dia, chegaria um momento, se nós atravessássemos a fase mais difícil nossa, que é evitar as guerras, que Jesus permitiria que habitantes de outros mundos se materializassem, né, nascer aqui, se materializassem na Terra para trazer avanços na nossa ciência, tecnologia, educação social, porque nós estamos muito atrasados na esfera dos globos. Então, eu falo para eles assim, meu sonho, e eu vou contar isso para vocês também, meu sonho é o dia que a gente puder usar a tecnologia e a tecnologia nos permitir comunicar com seres de outros mundos mais avançados, e eles ensinarem para nós o que nós estamos discutindo aqui agora. E no Pinga Fogo, o Chico disse isso, que no futuro poderia se construir uma cidade de vidro na Lua, porque a Lua está fora da gravidade terrestre. Então, ali seria possível construir meios de comunicação para falar com os outros mundos fora da gravidade terrestre. E nós temos aí a proposta, né, do Elon Musk, que está na cabeça dele lá, né, a construção da cidade de vidro lá na Lua, tá? Que essa é uma das propostas dele, construir uma cidade ali de interação. Então, meu sonho é esse, com essa tecnologia que está chegando, abençoado, o IA, essa coisa toda, que a gente, num futuro aí muito breve, a gente tem outras pessoas aqui conversando com a gente, falando o que eles já fazem para nos ensinar, tá bom? Perfeito. Então, por hora, a gente está aqui no nosso feijão com arroz. Fiquem com Deus. Muito bom. Vamos tirar nossa foto, né? Atenção aí, todo mundo tem aquela dica dos chicletes, né? Não, lembrando, então. E Beth e Zé, se vocês puderem ficar, eu preciso 5 minutinhos com vocês depois, tá? O assunto lá da escola. Então, olhar, 1, 2, 3 e chicletes. Deixa eu ver se saiu, parei um pouquinho. Vou botar aqui nesse arquivo mesmo, depois eu passo a limpo. Eu sempre que faço isso, eu lembro daquele fotógrafo na praça que enfiava aquele negócio na cabeça, né, e fazia foto. Então tá, gente. Zé e Beth fica, tá? Por favor, para não perder a conexão. Soninha, um abraço. Melhoras. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. Tchau. Eu não parei a gravação. Deixa eu parar.